No quesito Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Isabel Mega, são ex-governadores, têm uma notoriedade, né? Conseguiram fazer muito barulho em seus próprios estados e tudo mais. Dá para dizer que eles vão usar a própria biografia como um triunfo eleitoral? Eles vão ter de usar as ferramentas que eles têm, né? E a máquina, nesse sentido, deve ajudá-los numa missão que deve representar um verdadeiro duelo com dados de segurança pública, Minas Gerais versus Goiás, viu, Elisa? Porque as duas campanhas já colocaram estratégias para rodar nesse sentido, de mostrar como que foi a gestão Caiado no estado de Goiás, quais os frutos em dados de redução da criminalidade em diferentes índices no estado. Isso está muito presente na retórica do ex-governador de Goiás, que é candidato à presidência da República pelo PSD, e o mesmo deve ser feito por Romeu Zema, pegando o histórico também de um governador que esteve à frente do estado de Minas Gerais por 2 mandatos consecutivos. A gente está falando de 2 governadores que ficaram com bastante tempo, que tiveram uma reeleição e que, querendo ou não, saíram bem de seus governos, né? E tanto é que os 2 tentam criar uma linha de sucessão, com o Zema ainda com muita dificuldade lá no cenário, com o Matheus Simões, que era vice-governador e hoje assumiu a cadeira de governador do estado e tenta ser candidato. Então, o que eles estão olhando? Para essa radiografia do que foi a segurança pública e selecionando aqueles dados que são vistos como positivos para que eles possam replicar o cenário do que aconteceu em Minas Gerais, do que aconteceu em Goiás, para o cenário nacional, usando os 2 estados como uma espécie de exemplo Brasil afora daquilo que pode ser adotado em termos de segurança pública. É por aí que vai a retórica dos 2 em uma estratégia que tem muita semelhança, né? Os 2 são figuras próximas, inclusive, por diversos momentos. O que a gente escuta é que ainda quando governadores, eles estavam o tempo todo se encontrando, todos esses nomes da direita, até que tentaram estabelecer algum tipo de aliança. No primeiro turno não foi possível, cada qual segue com sua candidatura de pé, com o norte de que vão até o fim, mas no segundo turno isso poderia ser afunilado, dependendo, claro, de quem fosse para o segundo turno nesse cenário, hoje tido como mais factível, de um nome da direita contra o presidente Lula, de acordo com essa própria pesquisa que a gente acabou de mostrar, que é tido como o favorito pela matemática do hoje, né? Então, a gente deve ter uma espécie de duelo de dados da segurança pública, e no sentido de que as duas campanhas estão olhando para a necessidade de serem mais propositivas. Zema, por exemplo, tem apostado muito nisso, e aí uma diferença com o Caiado. Lá atrás, quando estourou o caso Dark Horse, Zema subiu muito o tom em relação a Flávio Bolsonaro. Depois balizou isso. E a preço de hoje, o que a campanha está direcionando? Que, por enquanto, não deve subir o tom de novo contra Flávio Bolsonaro. Deve adotar uma linha mais propositiva. Já Caiado tem subido o tom de críticas a Flávio Bolsonaro. Então, adotou hoje uma estratégia que Zema adotou no passado e tem apostado nisso diante do que vê como uma fragilidade da candidatura de Flávio Bolsonaro para tentar abocanhar também uma parte desse eleitorado. O que acontece é que, independente dessas estratégias todas em campo, essa pesquisa que a gente acabou de trazer, que está fresquinha, mostra que todos os nomes seriam competitivos contra o presidente Lula no segundo turno. A gente não tem tanta diferença assim. Um ou outro instituto, por exemplo, mostra Caiado com mais vantagem sobre os demais e a campanha vai se aproveitando desses dados. Mas, no geral, a coisa fica muito páreo a páreo. A questão é ir para o segundo turno, né? Então é por isso que olhar para Flávio Bolsonaro é interessante para essas outras campanhas da direita de desgastarem esse candidato para que elas tentem ser competitivas como uma espécie de terceira via bem à direita para conquistar esse eleitorado. Então é uma estratégia que alguns
têm colocado mais o pé no freio, outros mais o pé no acelerador, dependendo sempre daquilo que virá ainda. Aliás, esse exercício de futurologia, nessa campanha em específico, tem norteado muito todas as conversas que a gente tem com as diferentes campanhas, porque fica na impressão desses candidatos uma espécie de sensação de que algo ainda virá e que pode mudar o jogo em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro. E aí, cada qual vai, no momento, adotando uma estratégia ou de recuar ou de pisar no acelerador em relação a críticas ao candidato do PL, mas com o norte de que algum deles possa competir para ir para o segundo turno, o que ainda não está acontecendo. De todos esses nomes, eu só não falei o nome do Renan Santos, que seria um outsider, não é alguém que vem de governo, que vem da máquina e que está liderando, segundo um dos cenários aqui da Atlas Bloomberg, é ele que vai na frente em relação a esses outros dois nomes de Zema e Caiado. Outsider, né? Como a gente falava isso uma época, que umas 2 eleições atrás, logo na chegada, quando diziam, porque o outsider é Bolsonaro, aí diziam, gente, mas ele tá várias gestões como deputado federal, ele é do rolê. Aí esse o fenômeno, sei lá, Javier Milei na Argentina. Bom, Donald Trump também nos Estados Unidos, Pablo né? Marçal que era aqui. Pablo Marçal, Donald Trump. João Dória. É João Dória verdade. foi um dos primeiros, né? É verdade, um dos primeiros de mostrar, eu sou um grande empresário, eu não sou da política e tudo mais. Falei de Trump, fiquei lembrando agora, você está demitido, não é? Que o Dória, foi o Dória que fez também, né, no Brasil. Enfim, essas figuras que pegam demais.